Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 1, de James Stewart, seção 7.2, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Calcule a integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, aqui temos uma função trigonométrica a ser integrada e ela apresenta aí uma potência par, tá? Quando eu tenho potência par, eu tenho que usar a relação aí trigonométrica de ângulo duplo, né? Que seria que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais o cosseno de 2 vezes θ, o ângulo duplo, dividido por 2, tá? Caso for a relação de seno ao quadrado, né? Se aparecer ali a potência par do seno ao quadrado, a gente usa 1 menos o cosseno de 2θ dividido por 2, tá? Relação aí de ângulo duplo. Então, para resolver nesse caso, a gente aplica essa substituição. Então, a integral que vamos fazer é a integral de 0 a π sobre 2. Como aqui é o cosseno ao quadrado, a gente substitui por 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2 dθ. A gente pode reescrever, esse meio pode ficar fora da integral, constante. Vai ficar a integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2θ integral em dθ. A integral de 1 em relação a θ é θ. A integral do cosseno de 2θ a gente pode fazer separadamente, né? Utilizando uma substituição, ou a gente depois posso mostrar a regra direto quando a gente tem aqui uma função composta com uma função aqui do primeiro grau dentro da outra. Então, vou fazer aqui separado, ó. A integral do cosseno de 2θ dθ, a gente vai ter que fazer a substituiçãozinha, né? Vamos chamar de u que está ali dentro, que é o 2θ. Deriva dos dois lados, fica du desse lado. Derivada de 2θ dá 2 dθ. O dθ eu tenho aqui, então eu vou escrever du sobre 2, que é igual a dθ. Então, fica integral do cosseno, onde era 2θ, fica 1, e onde era dθ, fica du sobre 2. Então, eu posso escrever 1 meio fica fora. A integral do cosseno de 1 é o seno de 1 mais uma constante. Ou seja, seria meio do seno, o u é 2θ. 2θ mais constante, tá? Então, toda outra forma de visualizar, que eu falei para vocês direto, toda vez que eu tiver uma integral do tipo cosseno de 1ax mais b dx, né? O cosseno, e aqui dentro de uma função do primeiro grau, vale para a função seno também, tangente, secante, tá? Quando eu tiver a função do primeiro grau, a integral vai ser qual a integral da função aqui, que é o cosseno. A integral do cosseno é o seno de tudo que está lá dentro, que é o ax mais b, dividido pelo valor que acompanha o x, que nesse caso, o a, mais uma constante. Então, se eu tivesse aplicado aqui, seria a integral do cosseno de 2θ, o seno de 2θ, dividido pelo valor que acompanha o θ, seria o 2 aqui. Então, fiz a integral ali à parte. Voltando aqui para a nossa integral, a gente tem que é meio. Aí, a integral de 1 é θ. A integral do cosseno de 2θ é mais o seno de 2θ dividido por 2. Variando dos limites de 0 a π sobre 2. Então, eu tenho meio. Substituindo os limites, primeiro o superior, π sobre 2, onde era o θ, π sobre 2. Aqui fica meio do seno de 2 vezes o θ, que é π sobre 2. Menos o limite inferior, que ficaria menos, onde era o θ, fica 0.
e menos meio vezes o seno de 2 vezes 0. Substituir aqui rigorosamente, para lembrar, né, que aqui a gente está calculando o seno de 0. Então, porque é 0, zera tudo. Às vezes não. Por exemplo, se aqui fosse cosseno, não ia zerar, porque o cosseno de 0 dá 1. Nesse caso aqui, o seno aqui dá 0, o seno de 0 é 0. Então, esse termo é 0. Esse termo já era 0. Aqui, esse 2 corta com esse 2, fica o seno de π. O seno de π é 0. Então, aqui a gente multiplica 1 vezes π e 2 vezes 2. Portanto, o resultado é igual a π sobre 4. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!